Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Albert Carvalho e eu quero dizer sejam bem-vindos ao nosso canal Carvalho Concurso. E hoje nós traremos mais uma questão para vocês. Mas antes de partir para a nossa questão, eu gostaria que vocês deixassem o like nesse vídeo, curtam esse vídeo, tá bom? Compartilhe, acione o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo vocês sejam avisados, tá bom? Compartilhe esse vídeo, comentem, dê o seu like, curtam e acione o sininho, tá bom, pessoal? E hoje nós traremos mais uma questão para vocês, mais uma questão de língua portuguesa, a nossa amada língua portuguesa, tá bom? Mais uma questão de língua portuguesa. Vamos ver como vocês vão se sair nessa questão de hoje. Olha só, a questão é essa, mas antes de partir para a nossa questão, se vocês preferirem, vocês podem apertar o pausa, tá bom? Tentem resolver a questão só, aí depois nós podemos resolver ela juntos, tá bom? Acredito que vocês já apertaram o pausa, apertaram o play, e aí, vocês acertaram essa questão? Qual foi o gabarito de vocês? Foi a letra A, letra B, letra C, letra D? Essa questão foi uma questão muito difícil, foi uma questão fácil? Deixe no comentário para nós aí desse vídeo, tá bom? O que vocês acharam dessa questão? Vamos à resolução, vamos ao nosso gabarito. Olha só, essa questão aqui, ela é do ano de 2025, tá bom? Ela é daqui, ó, ela é do ano de 2025. Ela é dessa banca aqui, Objetiva. É da banca Objetiva, da Prefeitura de Rio Negro, Paraná. Um abraço pro pessoal do Paraná aqui, ó. Cidade do Rio Negro, tá? Então, ela foi para o cargo de técnico em enfermagem do trabalho. Técnico em enfermagem do trabalho. A questão diz o seguinte, ela fala assim, ó. Em relação aos encontros vocálicos, avaliar se as afirmativas são certas, para você marcar C se for certa, ou erradas, e marcar se ela for errada, e assinalar a sequência correspondente. Ele quer na ordem, tá bom? Aí, nosso assunto de hoje tá aqui, ó. Encontro vocálicos. Vocês que não costumam estudar fonologia, encontros vocálicos, para vocês verem que esse tipo de questão ainda cai, tá bom, pessoal? Então, qualquer assunto da língua portuguesa você tem que estudar. E o assunto de hoje é encontros vocálicos. É para você marcar C se certo e S errado, tá bom? E é na sequência, é na ordem, tá bom? É na ordem aqui, ó. Então, é na sequência. Vamos primeiro avaliar as assertivas, depois nós vamos ver aqui se é a letra A, B, C ou D. Primeira assertiva, ela diz o seguinte, ó, essa palavra aqui, ó, a palavra doer, apresenta hiato, isso é certo ou errado? E aí, o que vocês acham da palavra doer? Apresenta um hiato? Vamos lá. Como é que se separa a palavra doer? A palavra doer se separa assim, ó, doer. Se separa assim. O que significa hiato? Você sabe ainda o que é hiato? O hiato é um encontro vocálico, só que eles ficam em sílabas diferentes, como acontece em realmente doer. Olha só, doer é um hiato. Ó. Por quê? Porque eu tenho uma separação de duas vogais em sílabas diferentes. Você pode ver quando eu separei o O e o E, ficaram em sílabas diferentes. A palavra toda é doer. Mas quando eu fiz essa repartição das sílabas, cada um ficou em uma sílaba diferente. Então está comprovado que isso aqui é hiato. Hiato é justamente isso. A definição de hiato é quando há em uma palavra duas vogais e quando eu faço a separação, eles ficam em sílabas diferentes. E esses vogais, eles têm que vir aqui um do lado do outro na palavra, tá? Na palavra, eles ficam um ao lado do outro, de uma maneira consecutiva. Mas quando eu faço a separação de sílabas, porque aqui é uma dissílabos, ó, uma sílaba, duas sílabas. Aqui é dissílabo. Então, quando eu faço a separação das sílabas, cada vogal fica em uma sílaba diferente. Por isso que aqui eu tenho um hiato, porque aqui esse O aqui é vogal e esse E também aqui é vogal. Então, eu tenho realmente hiato. Então, aqui é certo, tá? Aqui é certo. Vamos aqui a palavra
aorta. Aorta. Como é que se separa o aorta? A aorta se separa assim, ó. A, O, tá bom? Ela é trissílabo, aorta. Ele diz o seguinte: a palavra aorta apresenta ditongo decrescente. Ditongo decrescente. Primeiro, vocês ainda lembram do que é ditongo? Ditongo aqui, ó, é quando eu tenho uma sequência de uma vogal mais uma semivogal, ou uma semivogal mais uma vogal, mas elas têm que estar onde? Na mesma sílaba, tá bom? Então, tanto a vogal quanto a semivogal, ou a semivogal e a vogal, elas têm que estar na onde? Na mesma sílaba. Vou botar aqui, tá? Na mesma sílaba, porque se eu tiver a separação, não será mais ditongo, será hiato. Então aqui, ó, eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma outra vogal e elas estão em sílabas diferentes. Então tá comprovado que isso daqui não é ditongo, isso daqui também é hiato, como na palavra doer, tá bom? Então aqui também eu tenho hiato, aqui eu não tenho ditongo, como eu falei para vocês. Ditongo é quando eu tiver uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Aqui, ó, estão em sílaba diferente, porque quando eu separei, cada vogal ficou em sílaba diferente. Então tá comprovado que esta aorta aqui está errado, porque ele diz assertiva, diz que apresenta ditongo decrescente. Não, tá errado, tá bom? Isso aqui tá errado. Vamos para a palavra aqui, ó. Essa aqui é a terceira assertiva. Ele diz o seguinte, a palavra enxaguou. Enxaguou. Vamos aqui fazer aqui embaixo, tá bom? A palavra é essa aqui, ó. Como que eu separo enxaguou? É assim, ó. Enxaguou, enxaguou. Opa, enxaguou se separa assim, ó. Enxaguou. Aqui o O e aqui o U. Pronto, enxaguou. Ele diz assim, ó, apresenta tritongo. Você sabe o que é tritongo? Também está no assunto de encontro vocálico. Encontro vocálico. O tritongo é quando eu tenho uma sequência de uma vogal. Vou botar aqui, ó. É quando tem a sequência de uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal na mesma sílaba. Será que nós temos uma semivogal, vogal e semivogal na palavra enxaguou? Vamos contar aqui, ó. Aqui eu não tenho, aqui só tenho uma vogal, vogal E. Aqui só tem uma vogal, vogal A, tá bom? Vou até colocar para vocês o V de vogal. O V aqui de vogal. E aqui, será que nesse encontro de vogais eu tenho uma semivogal? Qual é a letra semivogal? É o I e o U, não é isso? O som do I e U são semivogais. Olha o U aqui, ó. Isso daqui, então, é uma semivogal. Isso aqui é o quê? Uma vogal. E esse U aqui é uma semivogal. Opa! Realmente aqui eu tenho um tritongo. Aqui eu tenho um tritongo. Então está comprovado que essa assertiva aqui está certa. Na palavra enxagou, eu tenho um tritongo, tá bom? Vamos avaliar aqui a última, a palavra juízo. A palavra juízo, será que a palavra juízo tem um hiato? Vamos fazer a separação dela aqui, tá bom? Eu vou separar ela, deixa eu ver, botar bem aqui, tá bom? Para não juntar com essas outras aqui, para vocês não confundirem. Então, olha só como se separa a palavra juízo. É assim, ó. Juízo. Opa! Olha só, o que eu falei para vocês que é hiato? É quando eu tenho a separação de duas vogais que na palavra estavam junto, mas quando eu fiz a separação silábica, elas ficam em sílabas diferentes. Então, aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho outra vogal. Então, tá comprovado que isso aqui, essa separação toda, eu chamo de hiato. E por que esse acento aqui? Porque é regra, tá? Toda vez que eu tiver o I e o U com S ou sem S separado e eles for hiato, eles levam um acento, tá bom? Tô dando um plus para vocês a mais aí desse tipo de
quesito aí, tá bom? Dessa regra de hiato. Então aqui realmente tem hiato. Então aqui está comprovado que está certo, Então a sequência é: eu tenho a primeira certa, a segunda falsa, a terceira certa e a quarta certa. Opa, eu tenho essa sequência aí, onde a primeira é certa, a segunda é falsa, que aqui é errado, né? Que ele coloca o né? É de errado. E aí, eu tenho essa sequência, onde a primeira do E é certo, a segunda é errado e as duas últimas são certas? Temos, pessoal. Olha aqui, ó. A letra A diz o seguinte, ó. A letra A diz que do E é certo e realmente nós comprovamos que aqui é um hiato. A letra A, aqui a horta, que é a sequência, está errado. E aqui as duas estão certas, tá bom? Por isso que o nosso gabarito é a letra A. A de América, tá bom, pessoal? Então, o nosso gabarito dessa questão aí é a letra A, tá bom? É a letra A. Eu fiz essa questão com bastante detalhe para vocês verem que encontro vocálico é importante para o nosso aprendizado, tá bom? Que vocês continuem estudando qualquer assunto de língua portuguesa. E nós traremos mais questões como essa para você aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Então se inscreva no nosso canal, dê o like nesse vídeo, compartilhe, acione o sininho, tá bom? E nós nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!